com muita alegria que novamente iniciamos o programa Espiritismo no Ar. Um bom dia para todos, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, com toda a sua família. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Mas nem todos os aflitos pretendem a renunciação do objeto de suas desesperanças, e nem todos tristes querem fugir da sombra para o encontro com a luz. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior. Aqui são fragmentos da mensagem Onde Estão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Pão Nosso. E com ele nós iniciamos mais um programa Espiritismo no Ar, trazendo também informações, notícias do movimento espírita em nossa região. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas, muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos ao nosso momento de reflexão, onde iremos fazer a leitura de uma mensagem deste livro, Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. A mensagem de hoje é a de número 49 e é uma mensagem ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, que nos convida a refletir sobre diante de tudo. E ele inicia dizendo assim: diante de tudo, estabelece para nós todos uma conduta básica, Jesus, de que todas as providências exatas derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Diante de tudo, Jesus estabelece para nós, nos mostrando que a sombra, caridade da luz, ignorância, caridade do ensino, penúria, caridade do socorro, doença, caridade do remédio, injúria, caridade do silêncio, tristeza, caridade do consolo, azedume, caridade do sorriso, cólera, caridade da brandura, ofensa, caridade da tolerância, insulto, caridade da prece, desequilíbrio, caridade do reajuste, ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo, e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Então agora vamos para o momento Agenda com Soares. Queremos lembrar aqueles que deixarem perguntas no chat que na segunda parte do programa de hoje nós procuraremos responder. A primeira parte nós trazemos informações, conteúdos de obras espíritas, e na segunda nós iremos procurar responder as questões. Então, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, AME, situada na Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, está completando 73 anos de fundação. E durante todo o mês de outubro e novembro, tem uma série de palestras especiais. Na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, às 20 horas, palestra com André Luiz Vasconcelos.
é um trabalhador da Fraternidade Espírita Peixotinho, lá no Recife, e que abordará o tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A AME estende o convite a todos que puderem participar. Também a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes está comemorando no próximo mês, novembro, 35 anos de fundação. E terá também uma série de palestras especiais. No sábado, dia 2 de novembro, no próximo sábado, palestra com Edson Roberto, que abordará o tema Justiça e Perdão, uma história de nosso. O Centro Espírita Irmã Gertrudes do Recife realizará no dia 15 de dezembro, na cidade de Itacaimbó, o evento Natal no Sertão. Será no horário de 8 às 12 horas. O evento será realizado no posto Cruzeiro de Itacaimbó. Conta também com a participação do Leal, o Lá Espírita André Luiz, da cidade de Itacaimbó. Aqueles que puderem colaborar com a realização desse evento, o Centro Irmã Gertrudes tem a chave Pix 24 416 042 0001, dígito 76, em nome dessa instituição. Lembramos que eles também dispõem de página nas redes sociais. Você pode acessar e colher mais dados sobre a realização deste evento. O Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo da obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, o Código de Moral Universal, sem distinção de culto. Nas citações conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas,
de modo que decorre uma das outras tanto quanto possível. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos. Mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8 horas da noite. Vamos então agora para o nosso momento da questão O Livro dos Espíritos. Separamos a questão de número 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Resposta dos Espíritos. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mau mãe, perversa ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Vamos então agora para o Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49, lemos: E ele lhes disse: Por que me procuravas? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Negócios, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio na Terra.
porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Vamos agora para o momento onde trazemos aqui mais um endereço de uma instituição espírita, Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2, reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, fica por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo no Ar. Apresentação: José Soares e Silmara Mello. Então, nós estamos agora na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas. E pelo que eu percebo, nós já temos uma pergunta no chat, não é, Silmara? Isso, exatamente, é da Maria Alcione. Bom dia, Maria Alcione. E ela deixa aqui uma pergunta que eu vou colocar aqui. Abandono, maus tratos, cânceres. Ela pergunta, Soares, qual a causa do sofrimento dos animais? A doutrina espírita coloca luz no entendimento humano de uma questão das mais problemáticas na área da religião, da espiritualidade. Entender a causa do sofrimento. E, sobretudo, quando atingem, como a nossa irmã faz a pergunta, os animais. Realmente, a doutrina nos mostra que o sofrimento, ele tem objetivos e razões. Não são um castigo de Deus, não é uma obra do que a religião tradicionalmente chamou de Satanás. Não. Há por trás dessa questão algo de muito significativo. Sabemos que Deus é o Pai de amor infinito, de misericórdia infinita, de justiça infinita. E quando esse sofrimento alcança os animais, é chamado pela espiritualidade como a dor-evolução. A dor-evolução é aquela na qual esses animais que estão entre nós no mundo de provas e expiações têm como um resultante dessa diversidade, dessa dureza que é o planeta Terra, um eclodir do seu trabalho evolutivo de despertamento do seu espírito nesse período que temporariamente eles ainda estarão retidos na fase animal. Aprendemos que a evolução começa no mineral, prossegue no vegetal, no animal, no homem, até atingir os seres angelicais, o aperfeiçoamento do espírito humano. Então, vamos dar aqui uma explicação mais detalhada. Quando o homem sofre a consequência de desequilíbrios, de vícios e de erros, na presente encarnação em que ele se encontra, esse sofrimento é uma consequência do seu afastamento das leis de Deus. Não lhe promove espiritualmente.
No nosso caso em particular, o sofrimento que significará conquistas evolutivas é aquele sofrimento cujas causas não estão na vida atual. Quando nós passamos, às vezes, por doenças congênitas, por problemas sérios e dificuldades, onde a causa geradora do sofrimento nós não encontramos nessa vida. Nessa situação, o sofrimento representará para nós conquistas espirituais e libertação de passado delituoso. Mas e os animais que não têm consciência? Exatamente. Os animais não têm uma consciência desperta como o homem. Eles têm uma inteligência relativa às suas raças, às suas aquisições evolutivas até o presente. Mas os animais sofrem, adoecem, e de doenças graves como a criatura humana. Mas, nesse caso, é uma consequência do mundo em que eles se encontram e que, normalmente, aliás, logicamente, promovem a sua caminhada evolutiva. Facultará com que eles alcancem também, em futuras experiências de retorno à Terra, aspectos de realizações e de promoções que de outro modo não teriam alcançado. Então, esperamos ter respondido a nossa irmã. Lembramos que no Livro dos Espíritos há várias questões e perguntas sobre os animais e o homem. Temos mais alguma questão no chat, Silmara? Por enquanto, não. Então, nós podemos abordar uma das questões. Só um minuto. Tem aqui. Deixa eu colocar aqui. Faradba. Me desculpe se a pronúncia é essa. Faradba Torres de Oliveira. Gratidão pelo trabalho realizado por vocês aqui. Queria indicação de alguma obra literária, literatura, que possa utilizar no Evangelho do lar com o meu filho de 9 anos. A primeira obra básica fundamental é o Evangelho segundo o Espiritismo. A outra obra que é muito recomendada para o Evangelho no lar são os livros de comentários do Espírito Emmanuel sobre passagens bíblicas, sobretudo a série Fonte Viva, que é composta de 4 livros principais. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Fonte Viva. Há também um livrinho, Ceifa de Luz, que se enquadra no mesmo campo dessas obras, como também o livro Palavras de Vida Eterna. Mas o fundamental, como dissemos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, independente da idade do seu filho. É ótimo que possa a maioria no lar participar, mas mesmo quando não se tem alguém para fazer companhia, o Evangelho no lar não deve ser adiado. Nós podemos fazer, sobretudo porque, através do Espiritismo, nós temos consciência da presença dos espíritos ao nosso lado. Parentes, amigos, familiares, espíritos necessitados de ouvir os esclarecimentos que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, traz. Então, podemos, inclusive, realizar sozinho, desde que tenhamos um dia e um horário específico. O Evangelho não deve exceder meia hora, dependendo da quantidade de pessoas, pode ser 15 minutos, 20, sempre lembrando que deve ser precedido de uma prece, de uma oração, dita de coração por nós, e encerrada também com a prece. Também se sugere muito a colocação de um copo com água, um vasilhame, com o objetivo de que aquela água possa, durante o Evangelho,
receber fluidos, energias e vibrações provenientes do ambiente, do que está se comentando, do pensamento focado no Evangelho de Jesus, que sempre é um fator determinante de benefícios para aquela água. Então, essa recomendação é muito importante. Temos mais alguma questão, Silmara? Não, agora por enquanto não tem, não. Então, nós iremos abordar uma questão previamente extraída dos temas desta manhã. Após ela, Sim. nós poderemos voltar a atender uma questão que tenha surgido no nosso chat. A questão é, por que temos, Soares, tanta dificuldade de aceitar o convite de Jesus? Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É esse convite de Jesus que está bem colocado nos evangelhos no Novo Testamento, é assinalado de tal forma que todos nós deveríamos automaticamente não só aceitar o convite, mas nos envolvermos na proposta do Mestre. Jesus diz mais ou menos o seguinte, estendendo um pouco essa parte bíblica: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis alívio para as vossas almas. E também Emmanuel lembra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Por que a dificuldade tão grande de atendermos a esse convite? Emmanuel analisa no livro Pão Nosso, que foi alvo da abertura do programa desta manhã, na mensagem que ele intitulou Onde Estão? Então, ele nos aponta dois fatores principais. O primeiro, ele diz assim: não pretendendo renunciar ao objeto de nossas desesperações, ao longo das reencarnações, estabelecemos atitudes e hábitos negativos que nos causam sofrimento, mas insistimos em manter. É como se o nosso passado delituoso, de afastamento das leis divinas, estabeleceu um nível de repetição gerador de condicionamento, de tal forma que, mesmo estando agora reencarnados, com o esquecimento temporário do nosso passado existencial, no nosso inconsciente, há mecanismos que sabotam, que dificultam o despertar da nossa consciência para se abrir à proposta renovadora do Evangelho. Isso se dá muitas vezes de forma inconsciente, mas é que faz com que muitos, abeirando-se da mensagem luminosa de Jesus, sem perceber, utilize de mecanismos escapistas, do tipo: agora não, amanhã talvez, quando eu resolver minhas questões financeiras, eu atenderei. Não, quando determinados problemas que eu passo na família forem resolvidos. Há uma multiplicidade imensa de assertivas, de desculpas, para não atendermos o convite nesse sentido. Emmanuel também assinala uma segunda razão, e ele diz assim: não querendo fugir da sombra para o encontro com a luz, trazemos certo nível de temor em relação a Deus e às leis divinas. O que se passa? Nós ficamos tentando manter certos comportamentos que a nossa consciência já assinala como sendo errados, prejudiciais,
deixando que lá dentro de nós se manifeste ainda certo nível de temor em relação a Deus. Mas a doutrina espírita é muito clara sobre isso, porque ela nos diz que nos mostra o Deus bom, o Deus grande, o Deus justo, o Pai de amor e misericórdia. Então, independente dos erros que tenhamos cometido no passado, nós podemos abrir o nosso coração à proposta, ao convite de Jesus, tendo certeza que os deslizes e problemas que criamos serão superados, ressignificados, na medida em que o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes agora se aliem com o Evangelho do Cristo, se harmonizem com as leis de Deus. Então, são essas as dificuldades que Emmanuel aponta no trecho que separamos da mensagem do livro Pão Nosso. E vemos que o convite é para todos nós, né? Porque se nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, estamos diariamente tendo a oportunidade de extrair lições, aprendizados. Jesus fala aos nossos corações através das dificuldades, das pequenas ações, sempre ali nos convidando. Então, é importante, diante de toda e qualquer situação, a gente perguntar à nossa consciência: como agiria Jesus se estivesse no meu lugar? Como ele gostaria que eu agisse diante de determinadas situações? Porque ele o tempo todo está nos fazendo um convite para a gente prestar atenção nas nossas ações. Não é prestar atenção nas ações do outro, é prestar atenção nas nossas ações, nos convidando a gente ter mais paciência, ser mais tolerante no lar, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então, esse convite é para todos. Por enquanto, Soares ainda não tem outra questão. Então, vamos para Vamos outra para questão mais uma aqui que... questão com os temas que foram Isso. abordados. Depois dessa questão, caso não surja nenhuma pergunta pelo chat, aí nós concluiremos o programa. Ok. De que forma foi estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo para facilitar a compreensão dos ensinos de Jesus? Na apresentação do livro, logo quando começamos a ler essa obra, diríamos a obra das mais importantes de termos em nosso lar para o estudo, para o Evangelho no lar, como há pouco citamos. O Evangelho segundo o Espiritismo completa esse ano 160 anos de publicação. Lembramos que era o livro de cabeceira de Francisco Cândido Xavier, o maior médium do século que tivemos. Então, aqueles que nos acompanham, que já simpatizam com o Espiritismo, procurem ter essa obra, dá essa obra de presente a alguém. Lembramos aí que está se aproximando, né? Logo, logo iremos ter aí o Natal, um excelente presente para dar a alguém. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi organizado por Allan Kardec do seguinte modo. Foram reunidos os artigos que podiam compor um código de moral. Se extraiu dos evangelhos do Novo Testamento aquelas partes que dizem respeito ao comportamento, à atitude do homem, à sua vida moral. Mas com um detalhe, um código de moral universal, que pudesse ser aplicado a qualquer religião, sem distinção de culto. E desse modo foram agrupadas e classificadas metodicamente os princípios, as máximas, mediante a explicação de passagens obscuras
e o desdobramento de todas as consequências. Então, em cada capítulo, a reunião das passagens bíblicas que se refere àquele assunto, acrescido da explicação através de mensagens mediúnicas dos espíritos para o melhor entendimento e aprofundamento daquele conteúdo. Então, por exemplo, o primeiro capítulo do livro é "Não vim destruir a lei". A frase com a qual Jesus iniciou a divulgação da Boa Nova, do Evangelho, quando o Mestre deixou bem claro que ele vinha dar cumprimento à lei de Deus. E o Espiritismo também diz o mesmo. O Espiritismo não traz uma nova lei e não vai de encontro àquela que Jesus nos apresentou. Então, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem esse título por essa razão. E ali os espíritos benfeitores vão desdobrar todas as evidências que apontam a harmonia entre a primeira, a segunda e a terceira revelação da lei de Deus para o homem. A primeira com Moisés, através dos 10 mandamentos. A segunda com Cristo e o Evangelho. E a terceira com o Espiritismo, que é o cumprimento de uma profecia do Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz a seus discípulos que não os deixariam órfãos, que mais adiante ele mandaria o Consolador, o Espírito de verdade, que viria lembrar os ensinos de Jesus, trazer ensinamentos novos, possibilitando percebêssemos o conteúdo progressista da revelação da lei de Deus para o homem. Então, assim é o primeiro capítulo do livro. Queremos também destacar um outro capítulo, o de número 23, Estranha Moral. Nesse capítulo, o codificador reuniu diversas passagens do Evangelho, aparentemente contraditórias, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas que, à luz da doutrina espírita, esse entendimento fica fácil, porque o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se esclarece nos ensinamentos de Jesus, da Bíblia. Então, nós iremos encontrar no capítulo 23 passagens como a proposta de abandonar pai e mãe para seguir a Jesus, a questão de odiar pai e mãe para poder amar mais ainda a Jesus, e diversas outras passagens que muitos têm dificuldades de entender, mas ali há explicação, há os detalhes e o mais importante, a contextualização para aplicação nos dias em que estamos vivendo. É assim que o material que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo foi distribuído. Bom, temos mais alguma pergunta, alguma participação? Não, não temos. Certo. Lembrando que Então, aqueles que venham acompanhar depois podem deixar registrado alguma dúvida ou pergunta que nós traremos para o programa seguinte. Nós estamos aqui com vocês todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, e dúvidas que surjam, nós traremos para esclarecer à luz da compreensão que a revelação espírita nos possibilita. exatamente. Nós queríamos aqui agradecer a Maria Alcione, que esteve com a gente, a Fará Diba Torres de Oliveira, a José Orlando, nosso grande amigo de Cupira, faz parte do Centro Espírita lá, o Gemafim,
a Gilza Marinho. Quem mais esteve com a gente? Jane Maria. Agradecemos imensamente a participação de todos. Compartilhem, divulguem. Aquele que não é inscrito, se inscreva, toque o sininho para continuar recebendo as notificações. E no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos mais uma vez aqui no programa Espiritismo no Ar, com muita alegria. Então, traga as suas perguntas. Quem quiser também, pode deixar suas perguntas no próprio chat, ou então pode mandar um e-mail para o Espiritismo no Ar, tudo junto, 13, que é o numeral 13, @gmail, Espiritismo no Ar, tudo junto, número 13, @gmail.com, que durante a semana a gente dá uma olhadinha e traz para o próximo programa, ok? Então, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Né, Soares, agradecemos a essa oportunidade, estamos muito felizes com a participação de vocês, com esse início. Hoje é o nosso segundo programa, então sejam todos muito bem-vindos. Gratidão de Bá, gratidão a todos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Quer falar alguma coisa, Soares? Gratidão, gratidão a todos. Se possível, compartilhem esses vídeos, essas informações. Sigamos com Jesus e por Jesus. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.